Então vamos lá. Pode orar aí pra gente, Gil, por favor? Eu? É. Ah, tá, que eu não tinha escutado o Gil. Posso sim. Deixa eu abrir aqui a câmera. Pai amado, nós agradecemos porque estamos aqui reunidos em Teu nome. Senhor, agradecemos por esse privilégio. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja conduzindo esses momentos para que o pastor Cristo seja usado por Ti, para que saímos daqui com o melhor conhecimento que quando chegamos. Obrigado por essa oportunidade, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Vou tentar abrir aqui o slide para transmitir para vocês. Vamos ver se vai dar certo. Eu acho que a gente vai ficando velho e vai perdendo o jeito desses negócios, né, rapaz? Idade e tecnologia são inversamente proporcionais. E os garotinhos, parece que cada vez eles ficam mais safos nesses negócios e a gente vai ficando, vai perdendo o Nasce jeito. chipado já. Não, e eu me achava com esse negócio de tecnologia, que eu achava que eu sabia um monte de coisa, agora mudou tudo. Eu não tenho mais paciência, Aí, não. tá chegando aí, né? Tá, a vinda do reino. Então tá, a lição de hoje, ela vai falar sobre a vinda do reino e como que ele se manifesta no futuro, ou como que ele foi apontado como um reino para o futuro e um reino para o presente. Então, a gente vai ver especialmente como que João Batista apontou o reino como sendo um reino que estava para vir e como que Jesus disse esse reino já está. Então vamos lá. A gente vai ler muito versículo, vou pedir para vocês lerem, tá? Que aí facilita também, para não ficar só a minha voz aqui no processo. Se o slide for para frente. Agora vai. Ai. Depois você me ensina a fazer esse negócio aí, ó, eu acho muito legal. Que negócio, irmão? Esse negócio de você colocar essas abas assim, ó. Ah, Você vai tá. passando assim como se fossem páginas. Isso aí foi um curso que eu comprei alguns anos atrás. Eu comprei um curso de PowerPoint. Depois eu te mando ele. Ah, show. Vamos lá? Pode ler aí esses dois versículos? Estou procurando aqui. Vou ler Mateus 5:5. Lucas 3:7. Miriam, quer ler o 3:7? Tá aí na tela. Pode ler o que tá aí na tela. Tá na tela. Só abre o Raça de microfone. víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, esses dois versículos, eles já apontam essa diferença, né? Aliás, aponta a diferença não. Esses dois versículos apontam o reino como sendo um reino futuro. O primeiro versículo é frase de João Batista, ele está falando quem vos induziu a fugir da ira vindoura, ou seja, está chegando a ira de Deus, ela vai se manifesta contra todos os homens, quem vos induziu a fugir da ira vindoura. E Jesus, no outro texto, ele diz, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E os dois versículos, eles estão apontando para ações relativas ao futuro. Então, a ênfase aqui é a gente olhar como o reino, ele tá para o futuro, né? Uma perspectiva de futuro. Só que depois tem uma diferença, porque João Batista ele continua apontando para o futuro, ainda que ele consiga apontar para um futuro próximo. Boa noite, Rose. Fica à vontade aí. Então, ainda que João Batista consiga depois apontar para um reino próximo, Jesus ele aponta para um reino que já está, né? E a gente vai ver isso em vários versículos hoje aqui. Então vamos lá? À medida que for colocando os versículos aí na tela, por favor, vou pedir para vocês lerem. Perfeição moral. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6:10. Mateus 7:21.
Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então, esses dois versículos, um tá apontando para a perfeição moral, né? Fazer a vontade de Deus, que é uma perspectiva de algo que ainda vai acontecer, algo que ainda virá, né? Venha o teu reino, faça essa tua vontade. E ainda numa perspectiva de futuro, essa questão da entrada, né? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então, o entrar no reino dos céus aqui está numa perspectiva ainda apontando para o futuro, né? Um apontando uma perspectiva moral para o futuro e outro apontando a perspectiva de entrada no reino dos céus para o futuro. Vamos lá. Assentar-se na mesa com os patriarcas e assentar-se com Jesus. Pode ler aí os dois versículos, quem conseguir. Pode ler. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Vai, Rose. Oi, o assentar-se à minha direita e à minha esquerda é, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Então, tudo apontando para ações relativas ao futuro, né? Muitos virão, tá no primeiro versículo, né? E o Mateus 20, 23, assentar-se à minha direita. Então tá tudo, está preparado, né? Então tá tudo apontando para o futuro, né? A gente vai sentar com os patriarcas, vai sentar com Jesus, mas esses versículos todos eles apontam para o futuro. Então vamos lá. Mais alguns versículos aí que apontam para o futuro. Mateus 13, 43. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus Bem, 25, veja 34. que ele dirá no segundo versículo, né? E no primeiro lá, ele diz que resplandecerão. Então, todos apontando para a ação de futuro. Tem mais. Mateus 26, 29. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Eu hei de beber o fruto lá na frente, né? Então, apontando para uma perspectiva de futuro. E esses versículos todos estão relacionados com essa perspectiva de reino, né? Convosco no reino de meu Pai. Vou beber com vocês no reino de meu Pai, né? Assim será a consumação dos séculos. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Então, quando for consumado o reino, vai ser desse jeito aí, né? Vai ter uma separação, assim vai ser a consumação. Pode ler aí, Mateus 19, 28? Vai, Rose. Tá bom. Jesus lhes respondeu: Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Esse versículo está falando sobre a regeneração, alguma coisa também apontando de uma forma definitiva para o futuro, né? Então vamos lá. Agora sobre a Pastor nossa Cris, herança. Diga. eu não tinha prestado atenção ainda nessa palavra regeneração. Hum. Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração, o que é essa regeneração? Então, esses versículos, todos eles estão apontando para a consumação do reino de Deus, né? Certo. Aí a gente diz assim, o ser humano, quando ele encontra Cristo, ele se torna uma nova criatura.
né? Ele é Uhum. gerado novamente. Não é Ah, isso? ok. Ele é Entendi. gerado outra vez, porque agora ele é gerado do Espírito e tá. Só que a gente ainda continua com a velha natureza habitando em nós. Então, apesar de sermos uma nova geração, uma nova criação, nós ainda habitamos com a velha criatura. E aí, essa regeneração perfeita que aponta lá para o futuro é uma regeneração sem o pecado. Nós seremos gerados novamente com um corpo glorioso, sem pecado e tudo isso. Então, essa regeneração nesse versículo aí está apontando desse jeito, né? Para a Ok. regeneração sem pecado. Tranquilo? Beleza. Tranquilo. Então, Obrigado. por isso que está apontando para o futuro aí, né? Lá no finalzinho a gente acaba ficando mais claro isso por uma expressão que está até aí na tela, bem no cantinho, o já e o ainda não. Nós já somos regenerados, mas ainda não somos plenamente, né? Quando a gente chegar nesse slide aí fica mais fácil da gente entender tudo isso. Pode ler aí alguém? 19:29? E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Nós já herdamos a vida eterna? Nós já temos a vida eterna? Acredito que sim. E Sim, por né? que o versículo está falando que quem deixar lá na frente herdará a vida eterna? Porque eu entendo que ele está dizendo de uma perspectiva futura, né? É como se fosse tomar posse da vida eterna. E a gente toma posse da vida eterna? Ou ela nos é dada? Ela nos é dada, né? Aí a gente toma posse. Se é uma herança, né? É uma herança que a É, gente toma posse ou é uma herança que nos é oferecida, né? ela Então, é, nos é uma, oferece e a gente toma posse. é uma É que nem eu no perspectiva concurso público. Eu fiz o concurso público, fui aprovado, aí fui convocado, né, me deram o cargo, eu fui lá e tomei posse. boa. Boa. E no reino de Deus tem essa perspectiva também, assim, né? Ela Aham. nos é dada, nos é ofertada, a gente toma posse, né? Tem um versículo até que diz isso, né? Esforçai-vos por tomar posse, né? Mas não é Uhum. um tomar posse tipo de eu vou conquistar pelo meu mérito, como É um verdade. concurso público, né? Foi me oferecido. Simplesmente sem eu merecer, me foi oferecido. Só que aqui está falando numa perspectiva de futuro, né? Lá no futuro nós vamos herdar essa vida eterna de uma maneira plena, né? Sem morte, sem dor, sem dificuldades, né? Então aqui aponta para essa questão do futuro mesmo. Outra pessoa aí, lê? Marcos 10:30. Que não receba já no presente, que não receba já no presente o centuplo. Cêntuplo. O cêntuplo. Nossa, pera, dá um pouquinho aqui. 1 metro de distância de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Olha aí, de novo, tá falando a mesma coisa que o outro versículo, só que aqui tá dizendo assim, ó, a gente, quando tá em Cristo, a gente vai receber muita coisa ainda aqui nessa terra, ainda aqui nessa vida, né? Vamos receber o cêntuplo, vamos receber irmãos, irmãs, né? Para onde você for, você tem uma casa, porque você tem um irmão em Cristo, onde você for, você tem um pai espiritual, uma mãe espiritual, né? E vai ter perseguição também. Só que no mundo por vir, você vai ter essa vida com tudo isso mais a eternidade, né? Então, apontando essa vida eterna aí para o futuro. Beleza? Essa foi a lição 7. Bem curtinha, quem pegou o livro, né, e viu o livro lá, acho que era 2 páginas, tinha bastante versículo bíblico nele, mas pouca informação. E a ideia é exatamente isso, apontando essa lição 7, apontando o reino de Deus numa perspectiva de futuro, né? O reino de Deus é algo para o futuro, é algo que nós vamos entendê-lo e recebê-lo plenamente para o futuro. Só que na lição 8, ele vai falar que sim, esse reino é algo que se aponta para o futuro, mas esse reino também é algo que se aponta para o presente, né? Então vamos lá para a lição 8. Jesus fala da vinda do reino também em termos de uma realidade que já durante o seu ministério, e assim antes da consumação,
começa a se realizar. João Batista fala que o reino está próximo. Então, um fala que o reino já é realidade, já está aqui, e o outro fala numa perspectiva de futuro próximo. Vamos ver aí essas diferenças nos textos dos versículos. Então vamos lá. Em comparação das duas mensagens, a proximidade do reino, João Batista fala proximidade do reino, né? Essa comparação. E o tempo está cumprido é a expressão que Jesus usa, né? Já está cumprido o tempo, já está cumprido o tempo. Então, Jesus, ele traz esse significado, né? A mensagem de Jesus significa que é para agora, né? Enquanto que a mensagem de João Batista aponta para o futuro. E tem uma lógica nessa visão dos dois, né? Que a gente vai ver daqui a pouquinho. Fica mais fácil quando a gente vai caminhando aqui, né? A ideia é que Jesus introduziu a época do cumprimento. Cumprimento de quê? Cumprimento de tudo aquilo que foi proferido ou que foi profetizado no Antigo Testamento. Tudo aquilo que foi dito, que foi profetizado no Antigo Testamento, se cumpre em Jesus. Jesus é o cumprimento de todas essas promessas do Antigo Testamento. E João Batista faz meio que a ponte, né? A gente até falou sobre isso na aula passada, que João Batista ele faz a ponte entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, entre tudo que foi profetizado no Antigo Testamento e tudo que começa a se cumprir agora com a vinda de Jesus e com o Novo Testamento. Como se João Batista fosse o último dos profetas do Antigo Testamento, porque ele ainda está com o pé lá e agora com a vinda de Jesus começa então esse cumprimento das profecias. Então ele está pisando nos dois, né? Tá? Um pé lá e um pé cá. Tem muitos textos, alguns textos, né, que aparece que Jesus está na sinagoga, né, ele pede lá o livro, né, a Torá, e aí ele lê um determinado texto e aí ele diz: hoje se cumpriu essa palavra, né? O texto lá que acho que foi de Isaías que ele leu, se não me engano. Muitos textos. A gente vai ver Hoje, poucos textos aqui, mas inclusive esse, né? Tá aí, ó, Lucas 4, 21. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ver. Qual era a escritura que eles tinham acabado de ver? Isaías 61, de 1 e 2. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Então, quando Jesus diz... esposa para colocar esse louvor domingo para a gente cantar, muito bonito. Fale com ela, mas tem que falar logo no início da semana, que foram pedir uma música para ela no domingo e ela falou: ô irmã, no início da semana a gente já está definindo já as músicas. Então vamos lá, o hoje se cumpriu, que Jesus fala, é a respeito dessas profecias do Antigo Testamento, né? Tudo que foi profetizado a respeito do Messias se cumpre com a vinda de Jesus, né? E o João está apontando para Jesus. E lembra que João fala, eu sou aquele que veio preparar o caminho, né? Ele usa essa expressão, né? Eu sou aquele que veio preparar o caminho. Então essa é a ideia, o João está abrindo a estrada, né? Tá varrendo o caminho para Jesus chegar e iniciar então o seu ministério. Ok? Ok. Se alguém tiver alguma pergunta aí, quiser compartilhar alguma coisa, fale com a gente, né? Então veja só, esse reino, ele é um reino do futuro, que tem coisas que acontecerão nele no futuro e tem coisas que acontecerão no presente. Jesus dá muita ênfase no presente, João dá muita ênfase no futuro. Óbvio, porque Jesus estava chegando, né? Então era um futuro próximo. Mas também era um futuro longe, porque o João salienta a questão do juízo, enquanto Jesus salienta a questão da salvação. Chegou para vocês a salvação. E o João está salientando assim, olha, está vindo o juízo sobre todo o pecado, o juízo sobre todos os homens. E o juízo, ele aponta também para o último dia, né? Lá para a questão do juízo final. Então,
é meio misturado. A profecia do João, ela fala sobre algo que está bem próximo ali, porque Jesus chegando, o pecado, o nosso pecado seria julgado e jogado em Jesus. Jesus seria julgado por causa dos nossos pecados que ele tomaria sobre si, mas também a humanidade seria julgada lá no final dos tempos, né? Então é uma profecia que se cumpre em etapas diferentes. E Jesus fala sobre a salvação, proclama a salvação, que a salvação ela já chegou, mas ela também se consumará lá na eternidade com essa transformação da nossa vida em glória, né? Ok? Então tem esse contraste. Eu tô achando que tá pulando alguns slides aqui. Ah, não, tá certo. 16, ok. Então, a preparação e o cumprimento, né? O João está preparando o caminho para o Senhor. E Jesus é o cumprimento de tudo aquilo que foi dito no Antigo Testamento. Mateus 9,15. Alguém pode ler? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Então, aí Jesus está falando assim, ó, enquanto o noivo está com vocês, vocês precisam celebrar, porque o noivo já está presente. Então o noivo já está aqui, já se cumpriu aquilo que estava dito lá no Antigo Testamento. Eu sou o noivo da igreja do Senhor, eu sou o noivo do povo do Senhor, né? Com essa linguagem ele estava falando, eu estou presente, né? É isso que a ênfase desse versículo é essa, né? Vamos ver. O João Batista é o que veio preparar o caminho, já falei isso, né? E Jesus é o cumprimento das profecias. Entendendo isso, fica mais fácil para a gente entender esse aspecto do já e do ainda não, né? Que está nesse slide aí, na abinha aí do lado, né? O reino, ele já está implantado, ele já foi inaugurado, mas ele ainda não está totalmente consumado. E aí a gente precisa entender que existem etapas no reino de Deus, né? Existem etapas para esse cumprimento do reino de Deus. Inclusive com Jesus dizendo, ó, o reino já está aqui, o reino já está cumprido, o noivo já está com você, ele já está. Mas esse casamento de Jesus com a igreja é lá no arrebatamento, né? Quando Jesus vem buscar sua noiva, né? Não é isso que diz as Escrituras? Jesus vem buscar a sua noiva. Então esse entendimento ele é um pouco complexo porque nós já somos noiva de Cristo. Nós já somos um com Cristo. A igreja já é um com Cristo. Mas ele vem para nos levar para as núpcias da eternidade, né? Para esse relacionamento de intimidade com ele na eternidade. Então a gente ainda convive com as consequências do pecado, ainda convive com as consequências da velha natureza. João veio, mostrou que o noivo estava chegando. Jesus veio e disse, está cumprido esse tempo. Mas existem coisas que ainda acontecerão e eu virei e arrebatarei a minha igreja. Então existe ainda um processo para a consumação. Então, já está implantado, mas ainda não plenamente. Essa expressão é uma expressão muito usada na teologia, né? Especialmente na teologia mais simples, né? Quando a gente está falando de uma teologia mais básica, essa expressão já e ainda não, ela se refere, o já se refere ao cumprimento, já se cumpriu a vinda do Messias, aquele que estava prometido já chegou, esse é o cumprimento das promessias, mas ainda não vivemos esse reino na sua totalidade, ou livres de todas as consequências do pecado. Ele ainda não está consumado. Quando Jesus disse está consumado, ele disse está pago o preço. Está pago o preço. Agora a gente precisa que ele venha e nos arrebate dessa realidade de pecado e nos leve para uma nova realidade, que é a realidade totalmente na presença gloriosa de Deus, sem nenhuma influência do pecado. Então nós já vivemos o reino de Deus, mas ainda não vivemos na sua plenitude. O reino de Deus já está implantado, mas ele ainda não está consumado na sua plenitude. Tranquilo? Tranquilo.
Não é bem tranquilo, não, né? Meio confuso isso, meio complexo, Não, mas não é não, da maneira dá para como você entender, né? explicou, ficou bem, na minha cabeça, ficou bem arrumadinho, né? Porque é a ideia de que, quando você pensa em João Batista e Jesus, né? Que o ministério de João Batista começou bem antes do ministério de Jesus, né? Justamente com essa preparação para a chegada dele, né? Quando ele dizia que vem aquele depois de mim, que eu não sou digno nem de atar as sandálias dos seus pés, né? Então, assim, e já havia uma conexão muito grande entre eles desde o O ventre, né? gestação, né? Quando Maria vai visitar Isabel e que João pula lá no, no ventre da mãe. Então, assim, quando a gente pensa nesse contexto todo histórico, que ele vai, que foi uma vida toda dedicada a isso, desde cedo, ele jamais bebeu bebida fermentada, aquela coisa toda, ele já veio para preparar o anúncio, né, do reino de Deus. E aí, quando Jesus vem, ele sai de cena, né? Logo em seguida, ele continuou ainda um certo tempo ainda pregando, batizando. Houve até um certo conflito dos discípulos de João com Jesus, porque Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos batizavam. Eles foram reclamar com Jesus: olha lá, o, os discípulos daquele que você batizou, eu estou batizando também, olha ali a confusão. E aí, logo depois, João sai de cena, decapitado, né, e Jesus dá prosseguimento. Então, assim, pelo menos na minha cabeça ficou bem arrumadinho. Muito legal, né? Uma outra forma da gente fixar isso na nossa cabeça é pensar em João Batista como a ponte entre o Antigo Uhum. Testamento e o Novo Testamento, né? Aquele que liga e Jesus, né? Aquele que liga as profecias do Antigo Testamento com o cumprimento que é Jesus. Então ele é essa ponte, né? Olhar para João como essa ponte, como aquele que está preparando o caminho, é maravilhoso, porque aí fica mais fácil da gente entender esse já e ainda não, né? Tranquilo? Tranquilo. Beleza? A Miriam tá fazendo uma cara, tipo, não tá muito tranquilo, não. Então, o resumo de tudo que foi falado aqui hoje, já estamos no final aí, ó, viu? É que João Batista aponta para um reino futuro porque ele foca muito no juízo, né? João Batista foca muito nessa questão do juízo. Jesus aponta para o reino já presente porque ele foca na salvação. Eu sou a salvação de todos os homens. E as duas coisas elas estão entrelaçadas, porque o reino de Deus já está implantado, já está inaugurado em Cristo Jesus, só que ele ainda não foi consumado. Então o Salvador já veio, mas a consumação do reino ela ainda acontecerá quando a igreja for arrebatada dessa realidade de queda, né, de pecado, para uma vida plena com Deus, com corpos transformados, né, em glória, corpos gloriosos. Né? Então toda essa realidade ela será uma nova realidade a partir do momento que a igreja for retirada desse convívio ainda com o pecado, né? E teve alguns crentes que tentaram resolver isso. Sabia que teve alguns crentes que tentaram resolver essa questão do pecado? Em algumas épocas isso aconteceu. Isso foi quando alguns crentes resolveram se retirar do mundo. Né? Vamos resolver esse problema aqui. Como é que a gente resolve esse problema? Vamos criar monastérios longe de todo mundo, longe de toda a sociedade O e, pastor falou disso. e vamos viver isolados, né? Isolados dos pecadores, isolados da sociedade, isolados de tudo aquilo que não nos eleva a Deus. Qual é o problema desse conceito? Porque acaba perdendo o sentido de sermos sal da terra e luz do mundo, né? Tem isso, mas tem algo que vem antes disso. Eu ia falar que é meio privilégio, sei lá, eles se sentiram super especiais para fazer isso. Parece ser um privilégio, né? Mas tem outra coisa ainda que vem antes disso tudo aí que vocês estão falando.
Vamos ver se a Rose vai É que saber. o pecado, o pecado vai junto. Pô, Porque não tem jeito. certeiro. Lindo. Certeiro. É isso, gente. Não tem como. Como é que eu vou me isolar do pecado se o pecado está dentro de mim, né? Como é que eu vou criar uma vida de super intimidade com Deus, sem pecado, isolado, vivendo plenamente o reino de Deus, se eu ainda tenho uma natureza pecaminosa, né? Até o egoísmo religioso traz isso para a nossa vida, né? Como é que isso acontece hoje, por exemplo? Alguns crentes se acham, eu digo que tem alguns crentes que se acham a quarta pessoa da Trindade, né? Se acha tão santo, 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 que ele se acha no poder de julgar quem é e quem não é, quem é trigo, quem é joio. Jesus disse, né? Deixa o trigo crescer com joio, que lá no final meu pai vai saber quem é quem e ele vai separar, né? Mas tem crente que quer fazer essa separação. A Ló chegou aqui com a cara. Lembrei da frase do Tiririca. Ele uma vez resolveu filosofar, né? E falou assim: uma vez eu tentei fugir de mim, mas para todo lugar que eu ia, eu já estava lá. Pronto, é bem por aí mesmo, né? A questão do pecado é exatamente essa, né? A gente vive o reino de Deus como nascidos para esse reino, né? Como salvos para esse reino, como levados para esse reino pelo sacrifício de Jesus por nós. Mas ainda não vivemos ele plenamente e não conseguiremos viver ele plenamente aqui na terra, porque a gente vive com outros pecadores e, mais importante do que isso, nós vivemos com o principal de todos os pecadores. Nós mesmos. Que somos nós mesmos, né? Eu digo sempre assim, quando a gente convive com outras igrejas, né, com outras denominações e até com outras religiões, é muito fácil a gente enxergar o problema do outro, o que está de errado no outro, o que precisa ser consertado no outro. Mas o exercício mais saudável é eu enxergar o que está de errado em mim, ou o que eu posso aprender com o outro para consertar coisas que eu não estava enxergando em mim, né? Então Tá vendo? Tá escutando? Eita, então essa vida do reino de Deus aqui na terra corrompida pela queda, pelo pecado, ela é uma vida do já e do ainda não, né? Então essa expressão ela precisa ficar bem constante na nossa cabeça, porque a próxima lição e a próxima etapa do livro aí é sobre o cumprimento do reino de Deus, né? Como é que o reino se cumpre sendo que a gente ainda está vivendo e vivenciando nesse mundo pecador, né? Então é muito bacana a gente se assentar sobre isso e especialmente importante a gente entender que nós somos pecadores e que a gente precisa buscar essa graça salvadora de Deus o tempo inteiro e nos enxergarmos como dependentes de Jesus Cristo, nunca como autossuficientes. Né? Tipo, já estou tão santo, já estou vivendo tanto o reino de Deus, já estou vivendo tão plenamente o reino de Deus, que acho que eu nem preciso mais de Jesus, né? Para me salvar, né? Já estou tão salvo que eu não preciso de Jesus. A gente vai precisar até o final, né? Então, é até a volta de Jesus, né? Gosto do texto de Santa Ceia, da Santa Ceia, quando diz que é para a gente fazer aquilo até que ele venha. Né, até que ele volte. Então é para a gente repetir esse processo de busca e de se alimentar dele até que ele volte. Então é isso. Ok? Ok, muito Falei bem. que ia ser rapidinho aí, ó. Agora eu tô traumatizado com o culto demorado. Ah, para. A irmã nem foi pro culto ao domingo, ó, porque demorou muito domingo passado e ela já estava cansada. Falei, não, ela foi porque ela foi fazer um... Eu fui me meter a ajudar um café da manhã do condomínio, só que esse negócio de ajudar, às vezes, sai caro, sabe? Porque a pessoa acha que ajudar é você fazer tudo. Igreja normalmente acontece essas coisas também, né? Aí eu tava morta, não A deu. pessoa fala, eu quero ajudar em alguma coisa, toma que o filho é teu, né? Pronto, é bem assim. Outro dia aconteceu Agora com a Miriam também. Aí, me lasquei, fiz um café para 200 pessoas, 240 pessoas.
Aí foi osso. É bom que você faz o café para 240 pessoas, 120 sai elogiando, 120 sai criticando, né? Por 120 faria incrível que muito melhor do que você, né? Por incrível que pareça, não teve nenhuma crítica. Pelo menos Oh, Pelo menos não nos grupos. nos grupos. E olha oh, que os beleza. grupos aqui do condomínio são terríveis, tá? É. Mas, graças a Deus, não teve crítica. Oh, glória. Esse povo não tá no ainda não, só tá no já. Amém, irmãos? Pelo menos Vamos orar na então? frente, né? Como é que foi, Rose? Pelo menos na frente, na sua frente, não Pelo teve menos crítica. no grupo. Mas aqui, minha filha, não tem isso não. Aqui o povo não tem papo na língua, não. Fala mesmo. Eu já estava preparada para nem olhar o grupo, porque eu falei assim, não, senão eu vou ficar chateada, é melhor nem olhar. Mas aí ele foi falando assim, o grupo só tem elogio. Aí eu falei, então agora eu vou olhar. Aí realmente, pelo menos ninguém reclamou. Mas também eu fiz muito organizadinho, não tinha o que reclamar mesmo, não. Beleza. Vamos orar então, gente. Deus, muito obrigado, Pai, pela graça de entendermos que nós participamos do reino celestial. Obrigado pela graça de entendermos que o Senhor nos salvou e que o Senhor continua esse processo de salvação, salvando-nos de nós mesmos, do pecado que tenazmente nos assedia, das corrupções do nosso próprio coração, e que um dia nós seremos livres de tudo isso, Pai, e essa consumação plena está a se cumprir, Deus. Muito obrigado, porque o Senhor julgou todos os nossos pecados na cruz, o Senhor encravou-os lá, o Senhor cumpriu e satisfez toda a ira de Deus na cruz, e hoje nós podemos ter essa convicção de que pertencemos ao reino de Deus e essa perspectiva de que um dia nós viveremos esse reino na plenitude dele. Nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Boa Amém. semana. Semana que vem o professor titular de vocês volta aí. Deus abençoe. Então tá bom. Deus Na abençoe paz, também, queridos. viu? Tchau, gente. Tchau, gente.